Olá, aqui é a Carolina Pfeffer e nesse canal do Vida Sensacional eu falo sobre como você pode curar as suas dores da alma através da radiestesia e de outras técnicas que eu ensino aqui. A radiestesia, ela é maravilhosa e o tema de hoje é um dos segredos de como a gente mantém a mente apta, como ela consegue captar de fato as respostas. Porque no começo, quando alguém começa a treinar radiestesia, eles falam assim: o pêndulo é mentiroso. Porque o pêndulo ele vai captar as respostas. Qual é a antena que vai captar essas respostas? É a mente. Mas se nós estamos muito identificados com a nossa mente, daqueles pensamentos repetitivos, daquelas neuroses, daquela ansiedade, daquelas coisas negativas que vivem nos consumindo, então essa mente inferior, ela é como se fosse um dia nublado, a gente não enxerga o sol, porque tem um monte de nuvem ali. Então essa mente inferior, ela precisa ela precisa abrir caminho, ela precisa parar de atrapalhar. Aí a gente vai conseguir acessar a mente divina, e daí as respostas vão vir certas, certeiras, enfim, verdadeiras, tá? E não aquilo que às vezes a pessoa tem expectativa. Quando você vai estabelecer uma conexão com alguém, essa pessoa às vezes já tem uma resposta para aquilo que ela quer perguntar, tratar dentro da mesa. Essa pré-resposta que ela tem, se a gente traz junto com essa captação, com essa sintonia, também atrapalha bastante. Então, a mente divina, ela precisa estar sempre no nosso norte. Mas como fazer com que essa mente divina, com que esse sol apareça, apesar de tantas nuvens, de tantas preocupações, de tantas coisas que nós temos na nossa cabeça, na nossa vida, e que nós vivemos ali meio que atribulados? É disso que eu vou falar nesse vídeo, e eu vou ensinar uma técnica. Na verdade, aqui a gente vai ter uma prática de uma das técnicas que eu ensino no curso, tá? Então, fica até o final que mais da metade do vídeo pro final eu vou fazer com você essa técnica, tá bom? Então, assim, o que significa, curar as dores da alma? Quando nós vamos vivendo e nós vamos interpretando, e desde o começo da nossa vida, as pessoas que estão, vamos dizer assim, ao nosso redor, elas vão nos ensinando de que forma nós devemos interpretar as coisas. Por exemplo, tem alguns países orientais, se não me engano, na Coreia, eu não lembro, que quando se você mostrar a sola do pé para alguém, é um sinal profundo de desrespeito. Mesmo alguns sinais, que pra gente tá tudo bem, em outros países podem ser um sinal obsceno. Entende? Nesse sentido, assim, de que os outros vão nos ensinando, tá? Se, por exemplo, aqui no Brasil, se você xingar alguém de algum animal, falar, você é um cachorro, você é uma vaca, você é uma coisa muito ofensiva, porque a gente já pensa nas características negativas desse animal e fala assim, como assim? Eu não sou assim, E a gente se ofende, a gente se magoa, aquilo atinge a gente, Então, a forma como a gente interpreta as coisas pode fazer com que a gente se torne mais vulnerável a algumas coisas, O teu dia tá lindo, tá maravilhoso, mas você levou um xingão lá no trânsito e a pessoa falou justamente aquilo que, não sei, você já escutou na infância, foi um momento muito ruim, então aquilo ali starta em você todo aquele sentimento, aquela coisa que ainda tá ali remoendo. Então, quando a gente fala de cura da alma, a gente vai curando desde essas raízes profundas. Então, esse xingamento que hoje alguém fez, uma pessoa aleatória, sem importância nenhuma, essa pessoa, ela não vai ter esse poder de startar tudo isso em você. As lembranças, as experiências do passado, como foi, com quem foi, enfim, aquilo que te magoou tanto e que essa mágoa ainda está em você. Porque se não tivesse em você, não teria importância nenhuma. Falar assim, é verdade, minhas primas tinham essa mania de xingar a gente desse jeito, eu sempre achei uma falta de educação tão grande. Então, quer dizer, tá resolvido, mas não tá resolvido só na cabeça. Você realmente não sente, sabe, aquela mágoa, aquela coisa
não revive tudo aquilo de novo. Na medida em que você revive de novo, você dá um peso para aquela situação que não existe. Foi só alguém que, não sei, estava mal-humorado, ou você fechou, ou aconteceu alguma coisa, e a pessoa te xingou. É um peso, de 0 a 10 é um peso 1. Mas por que ele tem uma carga de peso 9? Capaz de arruinar todo o teu dia, capaz de te irritar profundamente? Porque ele não vem só com o peso do dia, ele vem com um acúmulo do passado. Essa é a cura da alma, é a gente limpar esse nosso passado cheio de interpretações, cheio de mágoas, cheio de sentimentos negativos, cheio de disputa, de muitas vezes assim, de rivalidades bem sem sentido mesmo. São rivalidades bastante localizadas, né? Como se fosse assim, um time de futebol, né? Se você pegar lá um cara lá da Bahia que torce pro Bahia e trazer para São Paulo e o cara sei lá, é São Paulino, eles podem ter uma rivalidade por conta do quê? Um dia, né, uns 3 meses atrás, os times jogaram um contra o outro e deu ruim lá. Alguém ganhou de muita diferença de placar, enfim, as coisas ficaram ruins. Mas se você pegar, às vezes, duas pessoas que moram no mesmo lugar, de times diferentes, com muita proximidade, eles têm uma rivalidade muito maior. Porque parece que aquilo ali, sabe, é uma questão de um orgulho, de uma honra, que na verdade não existe, né? Porque é tudo uma ilusão, é tudo uma interpretação, é uma forma de que te ensinaram isso. No dia do clássico de tal com tal time a gente tem que, né, brigar. Então são coisas assim que alguém te ensina, que alguém te falou isso. A criança não sabe sabendo, não nasce sabendo dessas coisas, não tem importância nenhuma um time de futebol que você torcer ou não torcer, por aí não vai fazer diferença nenhuma no placar. Enfim, esse tipo de coisa é interpretação, é uma forma de você se relacionar com o outro pré-determinada. E quando a gente vai limpando essas questões, isso daí se torna irrelevante, que é o peso que realmente tem. Não tem relevância. Alguém aleatório que você não conhece, que você nunca viu na vida, te xingar no trânsito por uma coisa que às vezes você não fez, ou que você não fez de forma proposital, ou que, né, na confusão do trânsito aconteceu e a pessoa ficou irritada. Não tem relevância nenhuma, mas como nós estamos tão machucados por tantas outras coisas que ficam ali acumuladas, às vezes frustrações, questões assim, né, poxa, agora vem essa pessoa me xingar aqui, mas eu já levei um xingão no trabalho, é cliente que não sei o que lá. Então, quer dizer assim, são várias coisas que estão ali. Não é um espinho só, tem vários espinhos incomodando a gente. E quando tudo isso vai somando, a gente fica essa panela de pressão. Fica, né, com a alma profundamente ferida. E as pessoas feridas tendem a ferir o outro. Então, não é aquela coisa assim de vamos trabalhar juntos, vamos fazer as coisas juntos para que todo mundo consiga ir para frente e conquistar. Não, eu conquisto, mas pisando em você. Né? O que eu faço? Teve um dia que num grupo que eu participo de arquétipos ali no Facebook, uma pessoa perguntou assim: que arquétipo que eu posso ativar para pisar nas pessoas do meu trabalho que estão me pisando porque eles não reconhecem o meu valor? Sabe assim, é uma pergunta que dentro da própria pergunta já tem tanta ironia, mas é que a pessoa não está sendo irônica, ela realmente acredita nisso, né? Eu falei assim, meu Deus, a pessoa quer que reconheça o valor dela, mas ela vê nos outros o quê? Tapete, não é possível. Você quer pisar nos outros? Como que alguém vai enxergar valor em você se você mesma só enxerga o valor nos outros como tapete? Não existe isso. Então é uma pessoa profundamente ferida, frustrada, irritada, com um monte de derrotas nas costas dela, que ela interpretou como derrotas, né? E que tá ali para ferir, machucar e
querer jogar em cima dos outros um monte de derrota. É isso. As pessoas feridas ferem. Por isso que a gente precisa curar a nossa alma. Porque senão a gente fica nesse ciclo. Um dia eu piso em você, outro dia você pisa em mim. Um dia não sei quem é mijado, outro dia mija em mim, outro dia eu mijo. Gente, sabe? Parou com isso. Se você colhe aquilo que você planta, você quer realmente continuar plantando isso, semeando isso na sua vida? Essa é a questão. Por isso que a cura da alma é tão urgente. Porque a gente começa a quebrar esses ciclos. Só que a gente entende, através dessa rivalidade, através dessa interpretação que nos passaram desde sempre, de que é coisa de gente fraca, né? Se você não vai lá e bate no outro e enche o outro de porrada, você é fraco. Será mesmo? Será mesmo que a violência é o caminho dos fortes e dos, sei lá, evoluídos? Não sei, né? Ou se é o caminho dos animais, né? Os animais fazem isso, o mais forte sempre ganha. Agora, se você não é só um animal, você é um ser humano, então precisa aí dar um passinho a mais, né? Vamos sair desse ciclo. Mas é assim, que gente ferida fere. E é por isso que a gente precisa curar as nossas dores. A gente pode não agredir ninguém de forma física, mas muitas vezes a gente pode fazer isso de forma verbal. A gente pode jogar em cima do outro uma frustração que era nossa. Um dia, quando nós buscamos isso, nós não tivemos o apoio em determinada situação da vida, né? Quando a gente vê mesmo as mulheres que acabam de ter filhos, muitas outras mães que deveriam entender melhor a situação acabam não entendendo e vão criticar essa mãe nova. Se ela dá o peito toda hora é porque ela tá mimando a criança, né? Se ela não dá é porque a criança vai ficar magra. E assim vai, de qualquer forma ela tá errada. As mesmas pessoas que passaram por isso há não muito tempo não se lembram de como é ruim reproduzir a mesma coisa, né? Só que o que elas tiveram? Tiveram coisas ruins. Elas gostaram disso? Provavelmente não. Mas elas não são capazes de dar nada além do que elas receberam. Então, quando a gente amplia as nossas visões, quando a gente começa a curar a nossa alma, a gente percebe, olha, você acabou de ter filho agora, não fique escutando tantas pessoas, escute o pediatra, escute não sei quem, vai ter muita gente para te criticar, tá bom? Eu passei por isso. Olha só, você já quebra um ciclo, você não chega na casa da pessoa e começa a falar um monte de bobagem, né? Porque foi isso que você recebeu. Então, é esse tipo de coisa que a gente faz quando a gente começa a curar a nossa alma. A gente quebra esses ciclos que não faz bem para ninguém. Só cria mais confusão, mais rivalidade, mais raiva, mais mágoa. Então, se o que eu recebi me magoou, por que eu vou repassar isso para o outro? Qual é a necessidade? Não tem necessidade, mas é só o que eu posso dar? Será mesmo que é só o que eu posso dar? Então, entende? A gente amplia a nossa consciência, a gente limpa essas interpretações, a gente limpa essas dores que estão aí no nosso campo energético e estão ali como espinhos, nos machucando o tempo todo, nos lembrando, e isso forma uma imagem da gente mesmo. Quando a gente olha no espelho, a gente não se enxerga como uma pessoa competente, que faz tudo aquilo que pode, mas a gente se enxerga como uma pessoa derrotada, frustrada, irritada, entende? E não é verdade nada disso. Qual é a verdade em tudo isso? Que a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos e dar os passos no sentido de sempre estar melhor. É isso. Todos nós estamos num processo de estar melhor. E é gradativo mesmo, não tem muito o que fazer nesse sentido, sabe? Mas o que acontece? Pessoas feridas ferem. Elas não querem saber o que está acontecendo. Elas vão lá e passam por cima do outro mesmo, falam aquilo que não devem, enfim, tá? É por isso que a gente precisa curar as nossas dores. E quando nós curamos as nossas dores, quando nós ampliamos a nossa consciência e enxergamos que nós podemos dar mais do que o que nós recebemos, então nós começamos a curar todo
o mundo. Meu filho não vai receber a mesma resposta azeda, irônica, cretina que eu recebi um dia, sabe? Não vai receber esse tipo de resposta negativa. Eu vou ser capaz de elogiar ele. E nas birras que ele fizer, eu vou ser capaz de não ir lá e bater no moleque e falar, chega disso, né? Como eu recebi. Mas eu vou lá, eu vou acolher, vou falar, calma aí, o que está acontecendo com você? Você é um menino tão legal, por que está acontecendo isso? O que te magoou? O que te irritou? Porque é isso, pessoas feridas ferem desde sempre. Às vezes, na escola não foi tão bom hoje. Então, a gente sentar e conversar não é mimar, é você educar, é você dizer para a criança desde sempre, olha, eu não estou entendendo esse teu griteiro, esse teu chilique, mas se você me contar o que aconteceu, se a gente conversar sobre isso, a gente vai conseguir chegar numa convivência melhor. Porque se você teve um dia ruim na escola, vai descontar em mim nisso, entende? Como se eu tenho um dia ruim no meu trabalho, eu vou descontar na criança? Vamos colocar os pingos nos is, vamos quebrar os ciclos ruins. E quando eu me curo, eu sou capaz de fazer isso com o meu filho. Eu sou capaz de mostrar para ele um caminho diferente, que não seja através do grito, da briga e tudo mais. Entende? Então, por isso que a cura da nossa alma, quando nós começamos conosco, nós somos capazes de curar também os nossos filhos e eles vão melhorar nisso também, vão dar maiores passos. Porque, poxa, com que idade você começou a perceber que você não precisa entregar tudo aquilo que você recebe, mesmo que seja ruim, né? Você não precisa replicar os ciclos que fizeram com você. Você não precisa magoar do jeito que magoaram você. Agora, se você educa seu filho desde o começo da infância dele para isso, então ele vai ter muito menos marcas, muito menos feridas para curar ao longo da vida. E quando ele chegar na idade adulta, ele vai ser um adulto diferente. Esse é o processo. Quando nós nos curamos, nós somos capazes de curar todo o nosso clã, todo o nosso ciclo, para frente daqueles que virão e para trás também. Porque quando os outros que fizeram isso com a gente, que nos magoaram, enfim, né, abusaram daquilo que não deveriam, falando coisas, enfim, com atitudes, com coisas, né, que nos menosprezaram quando nós éramos crianças ou mesmo depois, essas pessoas, quando enxergam que nós estamos diferentes, então eles reagem diferente também, sabe? Porque às vezes as pessoas dentro de uma família, elas parecem que vivem dentro de um teatro, onde cada um assume um papel. Aí dentro desse teatrinho, dentro desse papel, as pessoas vivem se machucando, vivem se espetando ali. Quando o outro te espeta e você não espeta de volta, né? O que aconteceu aqui? Você não está cumprindo com o nosso combinado, que ninguém combinou nada, mas está implícito isso, né? Se eu te falo tal coisa, você tem que ficar irritada. Se eu faço uma indireta assim, você tem que ficar brava. Por quê? Porque assim acaba o dia de todo mundo, né? Na pior. Não é assim, às vezes, que acontece nos encontros de família, né? Então, assim, quando você não espeta de volta, você não precisa levar aquilo para casa, engolir a seco e falar, ai, né? Não. Fulano, por que você me fala essas coisas todo domingo? Pergunta. Daí o outro vai falar, calma aí, tipo, dessa vez você não ficou irritado, incomodado, ofendido e tudo mais? Você tá me perguntando por que eu tô fazendo isso? Ué, porque você é assim. Desde quando? Sei lá. Só isso, assim, já quebrou um pouco a coisa, sabe? Da próxima vez ele vai perguntar de novo, vai falar de novo, você pergunta, por que de novo, fulano? Semana passada a gente já não te perguntei isso, você não soube responder direito? Qual é a tua? Vai achar outra pessoa para se coçar? Não sei, vai ler um livro que vai te ajudar bastante. Esse tipo de coisa vai quebrando a situação. Só que a gente está muito envolvido às vezes na coisa. Não vou dizer que a gente sempre vai reagir da melhor forma possível, mas só que o fato de quebrar o ciclo já é uma grande coisa.
Por que isso? As pessoas que estão feridas dentro do coração, profundamente feridas, elas ferem os outros. E da forma como a gente consegue curar essas dores da alma é através da radiestesia também, mas é através dessa técnica que eu vou mostrar. Eu comecei falando da mente, né, que a mente é o grande instrumento da radiestesia, mas se a gente não passa do desse filtro, né, que tá aqui, que nos impede de ver o sol, se a gente não enxerga através dessas nuvens aqui, então a gente nunca vai ter a resposta certa. E nessas nuvens estão as nossas dores da alma. Por isso que eu dei tantos exemplos, porque é uma interpretação. Quem interpreta as coisas? Esse filtro, essa nuvem que está aqui. A gente vai tentar chegar um pouquinho para cima, mas ela vai barrar aqui, ela não vai deixar a gente passar. Então, se a gente não liberar isso daqui, não consegue. Mas é um processo que vai indo e voltando. A gente vai liberar um pouquinho e a gente vai acessar e isso vai nos iluminar. E a gente libera mais um pouquinho, vai acessar e isso vai nos iluminar. Esse é o processo de cura da alma. E uma das grandes ferramentas para isso é a meditação. Dentro do curso de radiestesia sensacional, que essa é a mesa do curso, eu apresento ali, eu acho que agora está em 10 técnicas que eu apresento. 10 técnicas diferentes de meditação. Porque a gente pensa sempre na meditação, a gente pensa sempre de uma forma. E daí a gente fala, não consigo, não tem jeito. Mas existem várias técnicas, várias formas de você fazer isso. E uma delas, que eu separei para hoje, é a meditação bíblica, tá? Então, é o seguinte, a meditação bíblica, ela tem 4 etapas principais. A primeira delas, assim, a gente vai ler o texto e a gente vai procurar entender o que o texto diz. Qual é a história, literal, o que está sendo descrito ali, o que está sendo falado, sem interpretação nenhuma, tá? A segunda, o que o texto me diz. Aí sim, eu vou ler de novo, vou silenciar e vou perceber qual é o primeiro sentimento que me vem, qual é o primeiro pensamento que me vem. Às vezes, como eu falei, é uma dor que vem em primeiro lugar. Antes de tudo, aquilo ali está ali, vamos dizer assim, pulsando mais forte. Então você precisa olhar para aquilo ali. Só que, como eu disse, a gente vai rompendo essas nuvens, né, que estão aqui na nossa cabeça, aos poucos. Então a gente pede um pouquinho de luz e a gente consegue ter força para abrir. A gente com a gente mesma é muito difícil, tá? A gente conseguir fazer esse processo sozinho. Por isso que eu acredito muito na força de Deus nisso daí. Por isso que essa mesa tem ancoramento de Jesus Cristo. Porque assim, a gente precisa do divino na nossa vida. E não é uma questão religiosa, é uma questão, o divino pode ser em qualquer ser divino que você consiga se conectar verdadeiramente. Pode ser Saint Germain, pode ser Ganesha, pode ser Oxum, Ogum, quem você conseguir se conectar profundamente, desde que você saiba que ele realmente é quem está se apresentando. Isso também é outra questão, sabe? Por quê? Porque Jesus Cristo? Gente, o Jesus Cristo está aqui, ó. Evangelho segundo São Marcos, você pode ler, tá? Agora, tem muita gente hoje na internet que fala assim, mas o meu mentor espiritual me disse, e fala lá uma bobagem, uma asneira, uma coisa assim que você pensa, não dá, né? Não dá, que nessa altura da civilização eles ainda fazem crimes, cometem crimes em nome de Deus, né? De um Deus, enfim, tá? Então é isso. Por isso é que eu ancoro em Jesus Cristo, porque é minha formação, porque sempre esteve presente na minha vida, tá? Mas, voltando aqui para a meditação bíblica, quando eu penso o que o texto me diz, qual é o sentimento que isso me traz, então ele sempre tem que estar no positivo. Se ele tiver um sentimento negativo aqui, se ele me trazer culpa, raiva, ódio, você sabe que você está olhando para as suas feridas. Isso não é Deus que está te mostrando, é você que está mostrando para você mesma, olha, antes de qualquer coisa, vamos liberar essa nuvenzinha aqui.
Depois a gente olha um pouquinho mais. Ok, então a gente olha para essa nuvem, que às vezes só isso já é um processo bem dolorido assim pra gente. Aí, terceiro passo, né? O que o texto me faz dizer a Deus? Poxa, o que acontece aqui? Às vezes a gente fica lá, ai, meu Deus, ai, pelo amor de Deus, o que, né, fica suplicando, fica naquela coisa de miséria. Gente, assim, o que mais vale para Deus? Você fazer alguma coisa positiva e boa e dar passos, ou você ficar se lamentando das coisas, tá? Então aqui não é um momento de se lamentar, é um momento de falar, poxa, obrigada por tudo isso, obrigada por esse momento. É um momento de você agradecer, é um momento de você pedir ajuda, é um momento de você se colocar à disposição. A partir do momento que você abre um pouquinho dessas nuvens e você se dispõe a fazer isso, você já está dando os seus passos, tá? Então isso é muito importante. E o último, a contemplação. O que precisa mudar na minha vida? Mas também não é uma questão de culpa. Até hoje eu fiz assim, agora eu vou começar a fazer de outro jeito. Mas nossa, que miserável que eu sou, que até hoje, sabe? Quantas pessoas eu magoei, aquela culpa toda. Não é isso, tá? É uma questão de responsabilidade. Antes eu não tinha consciência, agora eu tenho consciência. Então o que eu faço? Eu assumo isso para mudar. Eu assumo a minha responsabilidade. Ok, eu me perdoo pelo meu passado e eu olho para o futuro livre, tá? É isso que precisa fazer. E depois uma oração final. Então, nós vamos começar, agora que eu já passei passo por passo, mas daí eu vou lembrando dentro da leitura conforme a gente vai fazendo os passos. Então, em primeiro lugar, a gente precisa separar um tempo para isso, tá? Vai sem pressa, sem distração, libera as coisas da tua frente. Não sei, 15 minutos, marca no relógio, põe alguma coisa para despertar, para você não ficar ansiosa, para achar que tá atrasado ou vai atrasar alguma coisa depois, entendeu? Para você ficar bem e tranquila. Apenas se deixe estar dentro do texto. Esse é o momento de você se concentrar no texto. E você vai deixando ir seus pensamentos. Você vai ficando quieta, calma, silenciosa. E você vai deixando ir esses pensamentos que podem estar te atrapalhando, essas preocupações. Deixa de lado. No começo, se for muito difícil, pega uma folha de caderno, coloca do lado, escreve. Mas sempre determinando limite. Minha mente, que são as minhas nuvens. Parou. Daqui a pouco você me lembra disso. Agora eu quero esse tempo aqui. Agora eu quero meditar. Tá? Porque ela sempre vai estar ali. Elas sempre vão querer reivindicar esse espaço dentro de você. E daí, Deus nunca tem vez. Mestre Jesus, ilumina o meu coração. Me deixe encontrar você nesse texto e fazer a experiência de participar da sua vida e dos seus ensinamentos de vida eterna. Eu estou à disposição para sentir, ver e escutar, para me conectar e me deixar conduzir por essa leitura. E eu vou fazer uma leitura aqui e eu já quero ponderar que se você não concordar com alguma palavra, pega a sua Bíblia e leia dela, tá? Porque se você bloquear tudo por causa de uma palavra que você não concorda, isso é só a sua mente te dando mais uma rasteira e você caindo na rasteira dela, tá? Só para te avisar. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no profeta Isaías: Eis que envio à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Voz de quem clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para ele. Assim veio João, batizando no deserto e pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados.
A Judéia inteira e todos os habitantes de Jerusalém saíam ao seu encontro e eram batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João se vestia de pelos de camelo, usava um cinto de couro à cintura e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele proclamava: "Depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de, abaixando-me, desatar a correia de suas sandálias. Eu vos batizei com água. Ele vos batizará com o Espírito Santo." Então, na primeira etapa, a gente vai procurar entender o que o texto diz, qual é a história. Essa é uma leitura de Marcos, capítulo 1, do versículo 1 a 8. O que eu entendi que está escrito e narrado? Agora eu vou ler o texto de novo e você vai ter em mente isso daí. O que o texto está dizendo? Literalmente, sem interpretação sua. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no profeta Isaías: "Eis que envio à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho." Voz de quem clama no deserto: "Preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para ele." Assim veio João, batizando no deserto e pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. A Judéia inteira e todos os habitantes de Jerusalém saíam ao seu encontro e eram batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João se vestia de pelos de camelo, usava um cinto de couro à cintura e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele proclamava: "Depois de mim, vem aquele que é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de, abaixando-me, desatar a correia de suas sandálias. Eu vos batizei com água. Ele vos batizará com o Espírito Santo." Agora eu vou passar para a segunda fase, que é o que o texto me diz. Então eu vou ler novamente. Se você quiser fechar os olhos para escutar, vai silenciando e deixa os sentimentos virem, tá? Sempre com esse cuidado. Se for um sentimento negativo, um pensamento negativo, veja que isso é uma ferida da tua alma que ele tá te cutucando assim, falar assim, olha para mim, tá? Mas se não, abra espaço, não se deixe conduzir por isso. Abra espaço para que o divino entre em contato com você. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no profeta Isaías: "Eis que envio à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho." Voz de quem clama no deserto: "Preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para ele." E assim veio João, batizando no deserto e pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. A Judéia inteira e todos os habitantes de Jerusalém saíam ao seu encontro e eram batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João se vestia de pelos de camelo, usava um cinto de couro à cintura e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele proclamava: "Depois de mim, vem aquele que é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de, abaixando-me, desatar a correia de suas sandálias. Eu vos batizei com água. Ele vos batizará com o Espírito Santo." O que o texto me diz no meu coração?
Agora a gente vai para a terceira etapa e eu tô deixando um intervalo assim de menos de 1 minuto, só para esse vídeo que já tá bem longo não ficar tão longo assim. Mas depois eu vou gravar um vídeo com mais pausas. Na terceira etapa é o que o texto me faz dizer a Deus. Então nós já fizemos a leitura várias vezes. Você já percebeu qual era a história, qual era o contexto da história, o que isso te suscitou de sentimento. E agora é o momento de você agradecer, tá? Pedir, mas não de uma forma de súplica, mas de mais de se responsabilizar. O que esse texto te leva a dizer a Deus? E na quarta etapa, você sente que deve mudar algo na sua vida a partir dessa leitura? Agora é hora de você fazer um propósito. O que essa leitura suscitou em você? Qual foi o sentimento? Aquilo que você percebeu aqui dentro? E tome uma decisão, nem que seja uma decisão bem pequena mesmo, mas que você possa fazer, que entre na tua rotina, que seja fácil de ser executado. O objetivo não é fazer uma coisa extravagante, mas é uma coisa pequena mesmo. É uma tarefinha bem simples que você possa executar no teu dia a dia, hoje mesmo, amanhã, tá bom? E como oração final, eu quero trazer o Salmo 103, que eu gosto muito dele. Bendize a Javé, ó minha alma, e tudo o que há em mim, ao seu nome santo. Bendize a Javé, ó minha alma, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa a tua culpa toda e cura todos os teus males. É Ele quem redime a tua vida da cova e te coroa de amor e compaixão. É Ele quem sacia teus anos de bens, e como a da águia, tua juventude se renova. Yahvé realiza atos justos, fazendo justiça a todos os oprimidos. Revelou seus caminhos a Moisés e suas façanhas aos filhos de Israel. Javé é compaixão e piedade, lento para a cólera e cheio de amor. Ele não vai disputar perpetuamente, e seu rancor não dura para sempre. Nunca nos trata conforme nossos erros, nem nos devolve segundo nossas culpas. Como o céu que se alteia sobre a terra, é forte seu amor por aqueles que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai é compassivo com seus filhos, Javé é compassivo com aqueles que o temem, porque ele conhece nossa estrutura. Ele se lembra do pó que somos nós. O homem, seus dias são como a relva. Ele floresce como a flor do campo. Roça-lhe um vento e já desaparece. E ninguém mais reconhece seu lugar. Mas o amor de Javé existe desde sempre, e para sempre existirá por aqueles que o temem. Sua justiça é para os filhos dos filhos, para os que observam sua aliança e se lembram de cumprir suas ordens. Javé firmou no céu o seu trono, e sua realeza governa o universo.
Bendizei a Javé, anjos seus, executores poderosos da sua palavra, obedientes ao som da sua palavra. Bendize a Javé, seus exércitos todos, ministros que cumpris a sua vontade. Bendize a Javé todas as suas obras, nos lugares todos que ele governa. Bendize a Javé, ó minha alma. E assim encerramos. Um bom dia para você e até a próxima aula, até o próximo vídeo.